A aula pública Opera Mundi de hoje trata de uma questão de estratégia internacional. Existem outras saídas possíveis para a guerra às drogas? Neste programa, gravado no auditório do Núcleo de Ensino à Distância da Unesp, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Paulo Pereira. Doutor em Ciência Política, é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Também é professor do programa de pós-graduação na mesma área no programa Santiago Dantas, que envolve a PUC, a Unicamp e a Unesp. Em 1971, com Richard Nixon, os Estados Unidos declararam oficialmente guerra às drogas. Desde então, o combate ao narcotráfico assumiu papel central na agenda de segurança internacional, influenciando a maioria dos países. A ONU estima que já se gastou mais com a repressão às drogas do que com projetos educacionais. Mas afinal, quais foram os resultados dos 40 anos de guerra às drogas? A violência ligada ao tráfico aumentou. O número de usuários infectados com HIV também. Nas prisões, muitos cumprem penas por crimes relacionados ao uso ou à venda dessas substâncias. A rede transnacional do crime organizado está em expansão. A guerra contra as drogas já matou mais do que a droga em si. Por outro lado, o efeito devastador de substâncias como heroína, crack e oxi coloca em alerta especialistas de saúde. Seria a legalização um dos caminhos possíveis? Quando a gente faz uma pergunta como essa, né, se a legalização das drogas é uma saída para a forma como nós temos lidado ao longo das últimas décadas com o tema das drogas, eu diria a vocês que duas questões anteriores nós precisamos debater, né, fazer uma explicação de dois aspectos para depois chegar numa resposta. Então, o primeiro aspecto diz respeito ao próprio termo da guerra às drogas. É verdade que esse termo foi, vamos dizer, cunhado, né, definido por um presidente norte-americano, Richard Nixon, em 1971. Ao falar que a droga era o inimigo número 1 da sociedade americana, e a partir daí desenvolver uma série de propostas, fortalecer agências americanas de combate ao tráfico de drogas, à produção de drogas, e ao mesmo tempo, né, colocar recursos cada vez mais expressivos nesse tipo de combate, é claro que os Estados Unidos cumpriram um papel importante no incentivo, inclusive internacional, não só a partir dos Estados Unidos, mas internacional, de combate ao tráfico de drogas e às próprias drogas. Incentivaram, inclusive, outros países para o desenvolvimento de mecanismos de combate às drogas, à semelhança do que havia nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, né, há uma agência como a DEA, né, o Drug Enforcement Agency, que é a agência americana vinculada ao Ministério da Justiça americano, que tem a responsabilidade por cuidar do tema das drogas, ele de fato, cresceu ao longo da década de 70, é criado em 73, cresceu ao longo da década de 70 e ganhou uma expressão muito grande com os outros presidentes americanos. Eu destacaria alguns em especial. Ronald Reagan, né? Inclusive, sua mulher, Nancy Reagan, fez uma campanha nacional expressiva nos Estados Unidos na década de 80, chamada Just Say No, né? Diga não, simplesmente diga não às drogas, né? Com uma atitude individual, uma campanha extremamente, com características extremamente morais, né? De avaliação a respeito do uso das drogas, e a partir daí se desenvolveram ao longo do governo Clinton, ao longo do segundo governo Bush e também durante o governo Obama, uma série de propostas de erradicação da produção e do consumo de drogas ao redor do mundo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante, a expressão internacional que os Estados Unidos deram para essa temática. E uma segunda é em relação ao tema da legalização. Quando nós falamos em legalização, nós temos que perguntar, primeiro, que tipo de legalização nós estamos falando, né? Legalização, se nós formos pensar historicamente, a construção da proibição das drogas ocorreu ao longo de praticamente todo o século XX. Então, é lógico que também um processo de descriminalização e, posteriormente, legalização das drogas também deve ter uma trajetória, né? Uma trajetória que ela é doméstica,
Ou seja, os países domesticamente devem ter uma postura de transformação da forma de se lidar com o tema das drogas e, ao mesmo tempo, né, internacionalmente é importante que determinados mecanismos internacionais que foram criados a partir da ONU sejam desconstruídos ou reavaliados para ter uma nova proposta. Em 61, então antes de Nixon, nós já tínhamos uma convenção importante de combate às drogas. Depois, em 71, um segundo grande grupo de drogas foi definido como ilegal, que eram todas as drogas sintéticas, né? Primeiramente cocaína só, cannabis, ópio, depois drogas sintéticas de vários tipos, e posteriormente, em 88, uma última convenção definiu a forma como se deveria combater também o tráfico de drogas. Não só o que deveria ser criminalizado, mas também como deveria ser combatido. Então, esses dois temas são temas fundamentais que têm que ser avaliados quando a gente faz uma pergunta como essa. A legalização é uma resposta, né, à guerra às drogas? Eu diria a vocês, sim, é uma resposta. Só que nós temos que pensar que a legalização ela deve ser um processo trabalhado com políticas públicas que devem responder aos contextos dos países, né, e, ao mesmo tempo, há uma dinâmica transnacional. Afinal de contas, o tráfico de drogas ele é algo que transpassa os países.